Olá, pessoal. Eu sou o professor Thales Viglione e nosso assunto de hoje é o Google Docs, mais especificamente o editor de texto chamado Documentos Google. O Google Docs ele é um conjunto de ferramentas para automação de escritório do Google. Um conjunto de automação de escritório possui pelo menos um editor de texto, uma planilha eletrônica e um editor de apresentação. Na nossa aula de hoje vamos ver o editor de texto, que é uma ferramenta utilizada para que digitemos nossos textos, façamos nossos documentos. A vantagem do Google Docs é que ele é um sistema online, ou seja, eu não preciso de instalar nada no meu computador e no meu celular eu simplesmente preciso de instalar os aplicativos para poder utilizar. O mesmo sistema eu utilizo no celular e no computador e os arquivos que eu faço em um eu consigo visualizar nos outros, e vice-versa. Ela é uma ferramenta gratuita e colaborativa, então eu consigo compartilhar meus documentos com outras pessoas também. Para acessar o Google Docs, nós temos várias formas. A primeira é através do Gmail. Você entra no seu e-mail e aqui em cima do lado direito, ele tem esse iconezinho com 9 bolinhas que são o Google Apps. Então, se a gente clica lá, nós vamos ver vários aplicativos do Google, inclusive aqui o Documentos, que é esse iconezinho azul, que vai nos levar ao editor de texto. Uma outra forma é pelo Google Drive, que é o sistema de armazenamento do Google, onde nossos arquivos ficam guardados. Então, se eu entrar no Google Drive, eu aperto aqui nesse botão Novo, ele vai abrir esse menuzinho aqui, e aqui eu tenho Documentos Google. Eu clicando nele, eu entro nos meus documentos. Ou ainda pelo Google Sala de Aula, para quem está usando o computador. Se eu vou ter que enviar um trabalho pelo Google Sala de Aula, eu vou entrar na minha atividade, vai aparecer lá seus trabalhos, adicionar ou criar. Se eu clicar aqui, ele vai me dar a opção aqui de documentos, para poder criar um novo documento. No celular, eu preciso de instalar o aplicativo. Então eu entro lá no Play Store, pesquiso Documentos Google e lá dentro da loja ele vai me mostrar esse aplicativo aqui, só eu mandar instalar e pronto. Outra forma de utilizar no celular é através do aplicativo do Google Sala de Aula. Então, se você tiver ele instalado e tiver que fazer algum trabalho, é só clicar aqui embaixo nesse botão de adicionar trabalho, selecionar a opção de criar e aí ele vai abrir essas opções e escolher então documentos para que o seu documento seja criado. Bom, vamos ver na prática como é a utilização desse editor de texto. Entrando por qualquer um dos caminhos que nós vimos anteriormente, nós estamos aqui nas telas iniciais do Documentos Google, tanto para os computadores, aqui do lado esquerdo, quanto para os celulares, aqui do lado direito. Na tela inicial, nós temos aqui algumas opções, que são criar um documento em branco, nesse caso aqui do computador. No caso do celular, fica aqui embaixo do lado direito, nesse mais aqui. Nós temos os últimos documentos que foram editados aqui, no caso do celular, e no caso do computador eles ficam aqui abaixo. Aqui no caso do computador ele ainda nos dá alguns modelos que nós podemos utilizar. Temos aqui uma galeria com vários tipos de documentos prontos, caso a gente queira utilizar algum deles. No caso do celular, se a gente quiser utilizar esses modelos, nós precisamos de clicar aqui nesse maisinho e aí selecionar modelo. E aí os mesmos modelos que existem ali no computador vão existir aqui também no celular para a gente reutilizar. Aqui no nosso caso, nós vamos começar com um documento em branco. Então no celular, nós vamos clicar aqui nesse maisinho do lado direito embaixo e novo documento. Já no computador, para abrir um documento novo, nós precisamos de clicar nesse sinal de mais aqui em cima e aí ele vai abrir um documento novo para nós. Percebam que há certa diferença na tela entre os celulares e os computadores por conta do tamanho da tela. Então aqui no computador nós conseguimos enxergar aqui uma folha de papel onde nós vamos editar o nosso texto. Já no celular, na visão padrão dele aqui, nós não conseguimos enxergar essa folha da forma como nós vemos no computador, mas ela existe aqui. É só nós clicarmos aqui em cima e botar em layout de impressão. Então aqui, vejam que ele já deu a margem daqui, à medida que nós formos digitando o texto, ele vai mostrando como ficaria na hora de imprimir. Mas fica muito ruim para a gente digitar no celular dessa forma, então a gente utiliza
sem mostrar esse layout de impressão, e se precisar, depois nós mudamos para o layout de impressão para ver como é que está ficando. No computador, nós temos aqui na parte superior o menu com todas as opções e abaixo uma barra de ferramentas e atalhos para que a gente possa utilizar o nosso texto. Já no celular, nós temos aqui em cima uma barra de ferramentas e aqui embaixo alguns atalhos também para que possamos utilizar, além do teclado. Bom, para digitar um texto no computador, nós clicamos aqui nessa página em branco e basta a gente começar a digitar que ela vai começar a aparecer aqui. Vejam só, se eu for digitar um texto aqui, então, utilizando o teclado, nós conseguimos digitar esse texto. Vejam que o meu texto ficou com uma palavra errada. Aqui devia estar escrito leitos. Então, para eu corrigir no computador, basta eu clicar aqui em cima da palavra errada. Ele já me sugere aqui a palavra correta. Mas se eu não quiser, eu posso apagar o que está escrito errado e redigitar o que está escrito certo. Para eu apagar, eu uso a tecla de backspace do teclado. Já no celular, para digitar o texto, eu preciso de utilizar esse teclado que aparece aqui na tela. Então, da mesma forma. Então, utilizando o teclado, eu posso ir digitando meu texto. No celular, é bem ruim da gente digitar um texto grande nesse teclado pequenininho. Então, nós temos aqui uma opção para facilitar a nossa vida. Vejam que aqui no teclado, nós temos um microfonezinho aqui do lado direito. Então, se eu clico nesse microfonezinho, ele vai inicializar e vai começar a ouvir o que eu estou falando. Então, vejam que a partir de agora, tudo que eu falo, ele vai digitando automaticamente lá no meu texto. Então, isso facilita a nossa utilização do editor de texto no celular, para que a gente não precise de ficar digitando tudo que nós queremos. Quando eu quiser parar de gravar, é só apertar novamente aqui no microfone. Enquanto estivermos narrando o nosso texto, podemos indicar a pontuação necessária. Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, vírgula, 2 pontos, e assim sucessivamente. No computador, nós também temos esse recurso e ele só funciona no navegador Google Chrome. Para isso, devemos clicar em Ferramentas e Digitação por Voz. Ele vai mostrar esse microfonezinho aqui. Se eu clicar nele, tudo que eu começar a falar agora, ele também vai colocar no meu texto que está aparecendo aí na tela do computador. Então, ele funciona da mesma forma como funciona lá no celular. Quando eu não quiser mais gravar, eu aperto novamente aqui nesse botãozinho do microfone e ele interrompe a gravação. Uma vantagem de se utilizar o Google Documentos é que nós nunca precisamos de salvar o nosso texto, nem no celular e nem no computador. Porque à medida que nós vamos fazendo o nosso texto aqui, ele vai ficando salvo. Então vejam que qualquer alteração que eu faça, percebam que aqui em cima ele está mostrando salvando e as alterações já ficaram salvas automaticamente. Eu não preciso de me preocupar em mandar ele salvar nada. Essa salvação é automática e ela fica gravada lá no Google Drive, que é o espaço que nós temos lá nos servidores do Google para guardar nossos arquivos. Então todos os documentos que nós fazemos, ele fica salvo lá. Tanto faz se eu estou fazendo no computador ou se eu estou fazendo no celular. Bom, então aqui nós vimos o básico para a edição de um texto. Mas precisamos ainda de aprender como formatar o texto. O que é formatar o texto? É deixar o texto de uma forma mais apresentável, de acordo com o que nós precisamos. Então vejam só, para eu formatar um texto, eu preciso, primeiramente, selecionar o texto que eu quero formatar. Então digamos que eu queira aplicar alguma formatação aqui em Campos Barreiros. Então eu clico com o mouse aqui no início, seguro o botão esquerdo e arrasto até o final de onde eu quero selecionar. Veja que ele ficou de uma cor diferente, isso significa que o campo está selecionado. A mesma coisa acontece aqui no celular. Só que no celular eu vou clicar em cima de uma palavra
ele seleciona essa palavra, e aí eu seguro nesse botãozinho azul aqui de lado e puxo a seleção até onde eu quero. Então eu solto e aí ele também ficou selecionado. Com o texto selecionado, eu posso começar a aplicar as minhas formatações. Então, algumas formatações que nós temos aqui são colocar em negrito. Veja que quando eu aperto, o texto ficou em negrito. Ele está azul porque está selecionado. Se eu clicar, ó, ele está em negrito lá. Então, eu seleciono de novo. Se eu não quiser mais que ele fique em negrito, eu venho aqui e aperto novamente, ele deixa de estar em negrito. Posso colocar em itálico, que é essa letrinha meio inclinada assim para o lado, para dar um destaque. Se eu não quiser mais, eu tiro o itálico dela. Posso colocar como sublinhado. Então, vejam que aparece uma linha abaixo. Se eu quiser tirar o sublinhado, é só clicar ali que ele tira. E eu posso aplicar no mesmo espaço de texto mais de uma formatação. Eu posso colocar ele em itálico, em negrito e sublinhado ao mesmo tempo. Não tem problema nenhum. Outra coisa que eu posso fazer é mudar a cor do texto. Então, nessa letrinha A aqui, eu escolho uma cor aqui, vermelho, por exemplo, e vejam lá que o meu texto mudou de cor. No celular é a mesma coisa, só que a posição está em outro lugar. Vejam que aqui abaixo do texto, eu tenho essa letra B aqui embaixo, que significa o negrito. Então, percebam lá que o texto ficou mais escurinho quando eu apertei o negrito. Se eu apertar o itálico aqui, o texto fica inclinado para a direita. Se eu apertar o U, é o sublinhado. Então vejam, a mesma forma que aconteceu lá no computador. E se eu quiser mudar a cor da letra, eu clico aqui nesse A, seleciono a cor que eu quero e vejam lá que o meu texto já mudou de cor. Para retornar, só clicar aqui na tela de novo que a gente volta para a tela anterior. Nós podemos ainda mudar a fonte da letra. O que é a fonte da letra? É o desenho que a letra tem. Então aqui no computador, se nós selecionarmos aqui um texto qualquer, esse trecho, por exemplo, nós temos aqui as fontes. Se eu clico aqui na lista, eu tenho uma lista de muitas fontes disponíveis. Eu posso escolher a que mais me agradar e vejo que ele mudou a fonte do texto. No celular, acontece a mesma coisa. Eu vou selecionar um texto, aqui, por exemplo. Só que no celular eu vou clicar nesse A que tem aqui em cima. E aqui então nós temos as fontes. E nós podemos escolher a fonte que quisermos aqui também, que é a mesma lista que tem lá no computador. Escolhida a fonte, o meu texto já voltou lá para a fonte que eu escolhi. Então, se eu quiser mudar a fonte, esse é o caminho. E eu posso mudar também o tamanho da fonte. Então, aqui no computador, eu seleciono um texto qualquer, ou mesmo que eu já mudei a fonte. E aqui eu tenho o tamanho. Então, eu posso ir clicando aqui no mais para aumentar o tamanho da fonte. Ou posso diretamente escolher aqui da lista o tamanho que eu quero. Posso aumentar ou posso diminuir para deixar do tamanho que eu quiser. No celular acontece a mesma coisa. Com o texto selecionado, eu clico novamente naquele A e aqui eu tenho o tamanho. Posso aumentar ou diminuir o tamanho, que vai refletir lá no meu texto o tamanho da fonte que eu quiser. Bom, então assim a gente consegue formatar o nosso texto, né, de acordo com as nossas necessidades. Mas nós também precisamos formatar os nossos parágrafos. Para formatar um parágrafo, aqui no computador, vejam que o meu texto está todo alinhado aqui do lado esquerdo. Aqui do lado direito, cada frase está ficando numa posição diferente. Mas para o meu texto ficar bonitinho, eu quero que ele fique todo alinhado aqui também na margem direita. Então, para isso, a gente pode fazer um alinhamento de parágrafos. Se eu selecionar o meu texto todo aqui, ó, eu posso vir aqui e escolher os alinhamentos que eu tenho. Ó. Nessas opções, se eu clicar aqui, eu tenho a opção alinhar à esquerda, que é essa aqui está. Eu tenho a opção de alinhar ao centro, veja que todo o meu texto fica centralizado. Tem a opção de alinhar à direita, todo o texto vai ficar alinhado aqui na margem direita. E tem a opção de justificar.
que o texto vai ficar alinhado tanto na margem esquerda quanto na margem direita. Então, normalmente, quando nós vamos fazer um texto, é esse tipo de formatação que nós deixamos, que fica mais claro para o leitor. Aqui no celular, isso também acontece. Então, veja, eu seleciono aqui o meu texto todo, só que aqui vai ficar na parte de baixo. Ó. Aqui nós temos as opções de alinhamento. As mesmas opções, ó, centralizado, alinhado à direita e justificado. Então vejam lá que agora o meu texto ficou alinhado nas duas margens também. Se no meu texto eu quiser colocar um título nele, por exemplo, eu posso vir aqui no começo, aperto o botão de Enter, que é esse azulzinho aqui embaixo, que ele vai abrir, aperto duas vezes, ele vai abrir duas linhas lá em cima. Então eu clico aqui e vou colocar título do texto. Então veja, agora eu coloquei um título, só que esse título normalmente eu preciso destacar. Então o que eu vou fazer? Seleciono esse texto, vou colocá-lo como negrito e vou colocar o alinhamento dele centralizado. E vou botar ele também de uma outra cor aqui, azul. Então vejam lá que agora eu mudei o alinhamento do meu título, mudei a cor dele, mudei a formatação do texto, né, e incluí uma linha nova lá no começo. Aqui no computador eu posso fazer a mesma coisa. Apertando o Enter do teclado, duas vezes, ó, eu baixo duas linhas aqui, vou digitar aqui, seleciono, coloco negrito, mudo a cor para azul e coloco o alinhamento dele centralizado. Todas as opções que nós temos para fazer no celular, nós temos para fazer também no computador. Na verdade, no computador, ele nos dá muito mais opções do que no celular. Mas para fazer um texto mais básico, o celular serve muito bem. Então, nós temos outras opções aqui de inserir alguns elementos no texto. Então, no celular aqui, nós vamos clicar nesse botãozinho de mais aqui em cima e nós vamos inserir uma imagem, por exemplo. Então, eu vou clicar aqui nesse botãozinho imagem, vou procurar aqui na internet, vou pesquisar alguma coisa aqui, barreiros. Então, vejam que ele achou aqui várias imagens sobre barreiros. Eu vou selecionar uma delas e ele vai inserir no meu texto essa imagem. A mesma coisa acontece aqui no computador. Se eu der um Enter aqui, eu vou mandar ele inserir imagem, certo? Ou eu posso vir direto aqui, nesse botãozinho, e mandar inserir imagem. E da mesma forma, eu posso pesquisar na web, posso pegar alguma foto que eu tenho no meu computador. Vamos fazer igual no celular, pesquisar na web, barreiros. Vamos pegar a mesma imagem ali. Aqui embaixo eu clico em inserir. Pronto, e a minha imagem já apareceu aqui no texto também. Se eu quiser mudar o tamanho dessa imagem, eu clico sobre ela, pego nesses quadradinhos aqui de lado e eu posso aumentar ou diminuir essa imagem. Então, no meu texto, eu posso precisar ainda de fazer listas de itens. Então, para isso, aqui no computador, por exemplo, eu tenho a opção de criar listas. Então, eu venho aqui na minha barra de ferramentas, se não estiver aparecendo aqui, eu clico nesses três pontinhos, eu tenho lista com marcadores ou listas numeradas. Então, se eu quiser uma lista com marcadores aqui, eu seleciono os tipos de marcadores e começo a fazer aqui item 1, Enter, item 2, Enter, item 3. Se eu quiser colocar um subitem, eu aperto a tecla Tab, subitem 3.1, subitem 3.2. Então assim eu faço listas de marcadores aqui no Google Docs. Eu posso também inserir aqui uma lista numerada. Item 1, item 2, item 3. Percebam que agora, ao invés de colocar marcadores, ele está colocando números na minha lista. Eu posso fazer a mesma coisa aqui também no celular. Então, para isso, vou abrir, dando Enter aqui, mais uma linha. E aqui eu tenho essa opção do lado direito aqui nos atalhos das listas e eu posso escolher aqui ou a lista de marcadores, item 1,
item 2, assim sucessivamente. E posso escolher ainda a lista numerada. Item 1, item 2. Então, da mesma forma, eu posso ir criando as minhas listas. E, finalmente, eu tenho a opção de tabelas. Então, aqui no celular, eu aperto no maisinho aqui em cima, posso escolher aqui uma tabela, onde eu escolho a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que eu quero. Vou fazer uma tabela com 2 colunas e 3 linhas. Eu mando inserir a tabela. Ele criou aqui a minha tabela com 3 linhas e 2 colunas para eu preencher. Linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2. Então, eu posso colocar o que eu quiser dentro dessas minhas células das tabelas. Daqui do outro lado, a mesma coisa. Posso digitar aqui qualquer coisa que eu queira nessas minhas tabelas. Já no computador, também existe essa tabela. Para isso, eu venho aqui em Inserir tabela. Só que aqui, ao invés de digitar o número de linhas e colunas, olha, eu vou selecionando o tamanho da tabela que eu quero. Para fazermos igual aquela ali do celular, então eu vou selecionar 2 linhas e 3 colunas. Na verdade, ficou ao contrário, mas tudo bem. Então, aqui eu posso vir de cada célula com a tecla Tab. Ele pula de uma célula para outra. Ou senão, eu posso vir com o mouse e clicar na célula que eu quiser também. E eu preencho a minha tabela com as informações que eu necessito. Depois que eu terminar de digitar todo o meu texto, ele já está automaticamente salvo, mas eu posso mudar o nome dele para que eu possa localizar depois. Para isso, olha, aqui no computador, aqui em cima ele fica documento sem título. Se eu clicar aqui, eu posso colocar que esse é um texto da aula. Então, o meu documento agora vai se chamar texto da aula. No celular é a mesma coisa, só que aqui no celular nós temos que apertar nessa setinha aqui em cima para sair do modo de edição, nesse checkzinho aqui. E aí aqui em cima ele vai mostrar o nome do documento. Então eu clico aqui e mudo texto da aula. Então vejam lá que o meu documento mudou de nome. No caso do celular, percebam que agora apareceu aqui um botãozinho de edição, porque eu não consigo editar o texto aqui, porque eu saí do modo de edição. Para eu voltar para o modo de edição, é só eu clicar aqui nessa canetinha aí embaixo, que eu volto para o modo de edição. Se eu clicar nesse checkzinho aqui em cima, eu saio do modo de edição. Então, basicamente, esse é o editor de texto que nós podemos utilizar tanto no celular quanto no computador. Assim chegamos ao final de mais uma aula. Qualquer dúvida, o meu e-mail está aí na tela. Até a próxima.